tema da nossa mensagem hoje é vida plena. Eu quero ler um versículo bem conhecido de todos nós, mas depois eu vou me apoiar em outro texto. João capítulo 10, você pode abrir a sua Bíblia, João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 10, versículo 10. Nós vamos ler esse texto, mas eu vou apoiar toda a mensagem, os tópicos da mensagem, num outro texto. Mas João 10, 10 diz o seguinte, palavras de Jesus: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham uma vida plena, abundante, plena, plenitude. Então, olha que interessante. Jesus vai fazer um contraste, ele vai falar sobre a característica principal do inimigo, né, do ladrão. Ele diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para tirar, Jesus diz: eu vim para acrescentar. Enquanto o inimigo, e ele está usando uma figura, está tentando trazer uma clareza sobre a vida espiritual, sobre essas questões todas, ele vai fazer essa analogia aí sobre esse elemento, né? Esse elemento subtraidor da vida humana, que é o ladrão. O ladrão tem características, e as características do ladrão é matar, roubar e destruir. E em qualquer uma dessas áreas, matar, roubar e destruir, o inimigo está tirando, o inimigo está subtraindo. E ele diz: eu vim para que tenham, eu vim para dar vida e vida em abundância, eu vim para acrescentar, eu vim para multiplicar, eu vim para dar. Enquanto o inimigo vem para tirar, eu venho para dar. Então, quando a gente olha, ele vai falar de uma vida abundante, ele vai falar de uma vida plena, ele vai falar da plenitude, abundância, é aquilo que ultrapassa, é aquilo que, se você quiser uma imagem mais clara, e eu sei que você sabe o que é uma abundância e plenitude, mas se você quiser uma imagem mais clara, é você ligar a torneira e você colocar o copo ali e permitir que aquele copo se encha até transbordar. Então isso é abundância, isso é plenitude, isso é transbordar. E Jesus está dizendo: eu vim para que vocês tenham esse tipo de vida. Então, quando a gente para pensar nisso, é preciso a gente colocar as coisas no devido lugar, porque infelizmente algumas pessoas, infelizmente alguns cristãos, ou algumas pessoas pensam que ao se tornarem cristãos, ao entregarem a vida para Jesus, pronto, agora eles podem conseguir o que eles quiserem. Eles podem ter o que eles quiserem, quando quiserem e quanto quiserem. Preste atenção, ele diz: agora eu vou desfrutar de uma vida boa, né? Agora Jesus diz que eu tenho uma vida, ele veio para me dar uma vida plena, então agora minhas férias vai ser no Caribe, né? Agora eu vou poder, agora eu vou lá na concessionária, vou trocar o meu carro, veja só, vou trocar meu carro, né? Eu vou construir uma mansão. As pessoas pensam que a vida abundante, a vida plena que Jesus veio dar, muitas vezes as pessoas pensam que são essas coisas, que está relacionado à carreira profissional, a uma vida bem-sucedida, e isso é muito culpa do evangelho, desse evangelho do você pode tudo, você tem tudo, e se você não tem tudo é porque você está no pecado, né? Enfim. Então, infelizmente, as pessoas, muitas, vêm a Jesus com esse pensamento. Elas vêm a Jesus, elas pensam que agora elas se tornaram cristãos, então agora, pronto, agora eu estou feito, né? Agora já vou preparar aí, porque a minha vida material vai explodir. A minha vida financeira agora vai pegar um foguete agora, né? Agora minha vida profissional, agora eu vou ser bem sucedido em tudo. Preste atenção, preciso que você entenda uma coisa. Tudo isso parece ser uma vida perfeita. Tudo isso parece, e você vai entender o que eu quero dizer. Tudo isso parece ser uma vida perfeita. Tudo isso parece ser uma vida abundante, uma vida plena.
quando você olha pessoas bem-sucedidas financeiramente, você pode até imaginar, poxa, olha como eu queria ter a vida do fulano, né? A gente pensa que bem-sucedido, que uma vida abundante mesmo, uma vida plena, é quem está profissionalmente realizado, né? Quem está financeiramente, quem mora na melhor casa de Corumbá, né? Quem mora no melhor bairro da cidade. Tudo isso, quando a gente olha, muitas das vezes pode parecer uma vida perfeita, mas eu acredito que você conheça, eu conheço, talvez muitos de nós conhecemos muitas pessoas que, embora bem-sucedidas financeiramente, embora morando em casas muito bem feitas, né? Embora tendo uma carreira profissional muito bem-sucedida, talvez você conheça, talvez nós conheçamos que muitas dessas pessoas, mesmo assim, continuam se sentindo vazias. Mesmo assim, continuam se sentindo vazias, sempre sentindo como se algo estivesse faltando na sua vida. Tem um youtuber muito famoso no Brasil e no mundo, mas muito famoso aqui no Brasil, para quem é adepto à rede social. Esses tempinhos atrás, ele buscou, não sei se pela primeira, segunda, terceira vez, ele buscou uma internação compulsória. Ele buscou a sua própria internação para poder lidar com as suas emoções, para poder lidar com os seus sentimentos, porque já estavam totalmente fora de lugar, né? As suas emoções, seus sentimentos estavam totalmente fora de lugar, já estava, se não já totalmente envolvido, caminhando para uma vida de vícios, e uma pessoa super bem-sucedida, muito famosa, muito rica, construiu toda a sua riqueza na rede social. Então, é isso que a gente precisa entender. Quando a gente fala de vida abundante, quando a gente fala de vida plena, não está relacionado a isso. Porque existem muitas pessoas bem-sucedidas financeiramente, morando em casas, em mansões, né, ricas, milionárias talvez, mas que continuam se sentindo vazias, continuam vivendo uma vida como se estivesse lhes faltando algo. Mas da mesma forma, eu acredito que você conhece, assim como eu também conheço, pessoas que não têm nada. Pessoas que perto dessas pessoas não têm nada, mas são pessoas totalmente realizadas na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. E é que a matemática de Deus é muito simples. A matemática de Deus é muito simples. Tudo menos Jesus é igual a nada. Tudo menos Jesus é igual a nada. Jesus mais nada é igual a tudo. Então, é isso que a gente precisa pensar. E se você tem, talvez, eu espero que não, se você caminha aqui comigo há um tempo, você sabe o que nós valorizamos aqui, e nós não estamos desmerecendo, obviamente, a vida profissional, nós não estamos desmerecendo quem tem condições financeiras, quem tem uma vida boa, quem tem um carro bom, não é disso, nós não estamos dizendo que essas pessoas são infelizes, mas se elas têm Jesus mais o tudo delas, ok, está sensacional, está extraordinário. A questão é o tudo sem Jesus, que vai sempre se tornar um nada, o resultado sempre vai ser um nada. Então, eu espero que você não tenha esse pensamento, você que veio para Jesus, ou você que está se achegando agora para Jesus, e se você tem esse pensamento de que ter uma vida abundante está relacionada a resultados financeiros, materiais, profissionais, e talvez você olhe para você e pense o seguinte: poxa, eu sou uma pessoa infeliz porque eu não tenho condições, eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Então eu quero te ajudar a entender que não está aí essa vida plena, isso que Jesus está falando. Ele diz: o ladrão vem para matar, roubar, destruir, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida plena. Então não confunda vida plena com realizações pessoais, com a quantidade de bens que você tem, com o tamanho da tua conta bancária. Você pode ter uma conta bancária muito gorda, você pode ter muitos bens
imóveis, você pode ser uma pessoa muito bem-sucedida profissionalmente. Se você tem Jesus, você tem uma vida plena. Se você tem tudo isso, mas não tem Jesus, eu sinto te dizer que a tua vida não é uma vida de abundância. E em contrapartida, você olha e diz, puxa, pastor, eu não tenho nenhum emprego, eu estou desempregado. Mas se você está desempregado, é um momento da tua vida, é um momento que você está passando. Se você está desempregado, se você tem condições financeiras muito escassas, mas você tem Jesus, eu quero te dizer que você tem tudo. Você tem a vida plena, a vida abundante que Ele veio, que Ele está prometendo. E eu não estou aqui, por favor, eu não estou aqui incentivando e nem pregando um estilo de vida limitado. Não é sobre isso, e eu sei que você já entendeu. Na matemática de Jesus, então, na matemática de Deus é simples. Tudo menos Jesus é igual a nada. Jesus mais nada é igual a tudo. Ou seja, na vida em toda a sua plenitude, ou melhor, na vida, plenitude ou toda a plenitude, a abundância não é sobre coisas, mas é sobre relacionamento. Entenda isso. A vida plena não é sobre coisas, mas é sobre relacionamento e principalmente sobre relacionamento com Deus. Com Deus. Então nós vamos olhar para a palavra de Deus e responder a pergunta: como podemos experimentar essa vida plena que Jesus prometeu? Como eu posso saber se eu tenho? E se eu ainda não tenho, como que eu posso experimentar essa vida plena? Então nós vamos para João, o mesmo evangelho de João, no capítulo 6, e nós vamos encontrar algumas maneiras simples de como nós podemos experimentar o que Jesus prometeu. Veja só, você consegue entender como fica muito fácil a gente compreender isso? Porque quando você entende que vida plena, plenitude, abundância está em relacionamento, você pode se relacionar com Jesus o tempo todo, a hora que você quiser, Ele está sempre disponível a se relacionar conosco, sim ou não? Agora, quando nós achamos que a vida plena está em coisas, se o país entrar em crise, coisas vão acabar. Sim ou não? E aí os crentes muitas vezes dizem, eu sou crente, mas olha aí, eu estou desempregado. Olha só, eu sou crente, mas olha aí, chegou a doença lá na minha casa. Olha aí, eu sou crente, está vendo a grande diferença? E exatamente quando as pessoas relacionam a vida abundante a coisas, pode esperar que essas pessoas vão enfraquecer na fé no momento difícil. No momento da privação, no momento de aperto que elas passarem, elas vão esfriar na fé, porque para elas relacionamento não faz diferença. O relacionamento com Deus é secundário. Eles estão mais preocupados com as coisas que estão dando certo. Com as coisas que estão dando certo. O crente diz, glória a Deus, está tudo dando certo na minha vida. Eu estava meditando essa semana, estava lendo o livro de Reis e me deparei com aquela história da sunamita, né? A mulher sunamita, quando Eliseu passa lá, ela diz, olha, vamos construir um quarto para esse homem, ele é um homem de Deus, para que ele possa passar, ele possa parar, descansar aqui, toda vez que ele estiver passando em viagem. E a mulher era tão generosa que Eliseu ficou tão constrangido com a generosidade dela, e Eliseu resolveu liberar uma palavra profética para a vida dela. E disse, olha, você vai ter um filho, daqui a 1 ano você vai carregar um filho nos seus braços. Ela era uma mulher estéril, ela não tinha filho, já eram pessoas já com a vida pronta, era rica, e a palavra se cumpre. Dentro de 1 ano ela estava lá, com o filho nos braços. A história continua, o texto, a narrativa continua, o menino cresce, não sabemos a que idade ele cresce, e ele é acometido de um mal súbito, de um mal-estar. E quando ele está no campo com o pai, o servo o leva para casa, ele fica no colo da mãe, ao meio-dia o menino morre. E ela então prepara a sua carroça, né? Ela prepara os animais lá, e ela vai ao encontro do profeta. O filho está morto em casa, e ela vai ao encontro do profeta. A palavra, o presente que Deus havia dado para ela, estava morto no quarto do profeta. E o profeta de longe reconhece quem é aquela mulher. Então ele diz para o seu servo, ele diz, olha, vai ao encontro dela e pergunta para ela se vai tudo bem.
E Geazi então corre ao encontro daquela mulher e pergunta a ela: vai tudo bem com você, com seu marido e com o seu filho? Sabe qual foi a resposta dela? Vai tudo bem. Ela responde: vai tudo bem. Sabe por quê? Porque embora o filho dela estivesse morto, a vida plena e abundante dela não estava no presente que Deus havia lhe dado. Não estava na vida do filho, estava no relacionamento dela com Deus. E ela estava bem, gente? Você acha que uma mãe que acabou de perder o filho está bem? Tem certeza? Dá para dizer que ela está bem? Não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Mas por quê? Porque ela entendia, ela sabia que a plenitude, que a abundância que ela vivia não estava naquilo que ela tinha, mas estava no relacionamento que ela tinha com Deus. Então, no pior momento da sua vida, ela não desfaleceu na fé. A gente vê muitas pessoas enfraquecendo na fé, abandonando a fé, abandonando a vida cristã. Sabe por quê? Porque eles vêm para Jesus com essa ideia de que agora vai dar tudo certo, de que agora eu vou orar, o sol vai parar e eu vou poder fazer hora extra até as 10 da noite, para ganhar mais dinheiro. Ele quer que todas as coisas girem em torno dele. E aí as coisas começam a não dar bom. Aí ele diz: poxa, mas para que eu estou indo para a igreja então? Para que eu estou indo para a igreja então? Eles pensam: poxa, eu vou para a igreja, as coisas não dão certo para mim, porque ele está vindo para a igreja atrás de coisas. E Deus não tem compromisso com coisas, Deus tem compromisso com pessoas. Deus tem compromisso com pessoas, Deus quer se relacionar, e Deus se relaciona conosco através exatamente do desenvolvimento do relacionamento. Deus não se relaciona conosco, Ele não diz: eu te amo, vou te dar um iPhone. Ele diz: eu te amo, já te dei a minha vida. Se eu vou ter um iPhone ou não, pouco importa. Eu já tenho a vida, eu tenho o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Pode não ter nada, mas se tem o Filho, tem a vida. Porque tem muita gente que tem iPhone e está morrendo. Não fisicamente, mas está morrendo. Então é sobre isso. Então nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos ver essas maneiras de como nós podemos experimentar então essa vida abundante. João capítulo 6, versículo 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. O que ele diz que precisa fazer para não ter fome? O que ele diz que precisa fazer para que a gente não tenha fome? Vir a Ele. Ele diz: quem vem a mim. Então, a primeira maneira, se você quer experimentar a vida abundante, aquela vida abundante que Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida abundante. Então, se você quer ter uma vida plena, a primeira coisa, venha a Ele. Venha a Cristo. Entenda o que eu vou te dizer, meu irmão. A realização pessoal, ou a plenitude, a vida plena, ela vem de um relacionamento, ou ela vem de um lugar de amor e relacionamento. Entenda isso. Alguém já disse que a vida não é sobre o que você tem, mas quem você tem. Você consegue entender? A vida não é sobre o que você tem, mas sobre quem você tem. Eu gosto da rede social, eu estou sempre ali olhando e sempre vendo, e as notícias chegam, né? Essa semana, por exemplo, e isso eu uso aqui para exemplificar, para ficar mais clara a ideia do que eu quero compartilhar com vocês. Essa semana apareceu um vídeo de como que chama? De alguém lá, de academia, essas coisas todas. É um marombão aí, famosão aí no Brasil. Tá? Eu não vou citar o nome dele, obviamente. E um outro, um MC, eu acho que o cara é MC, falando: poxa, fulano de tal fez um pacto com o diabo. Fez um pacto com o diabo.
para ficar rico, para ser bem-sucedido. E o cara está muito rico. O cara está muito rico. Ele esteve em Corumbá esses dias atrás. O cara está muito rico. Ele ficou milionário. Assim, da noite para o dia. Da noite para o dia. E o cara fala que esse influencer da vida fitness aí, fez um pacto com o diabo, vendeu a alma para o diabo, para poder ter a riqueza, para poder chegar aonde ele chegou. E aí, você sabe como é que é, né? A gente já falou sobre esse algoritmo, né? Depois você assiste uma coisa, começa a te mandar tudo que você assistiu, né? E aí mandaram, apareceu para mim o vídeo da mulher que fez o trabalho. Não sei se alguém viu isso. Da mulher que fez o trabalho. E ela diz, no podcast, ela confirma que esse influencer fez um pacto com o diabo, só que ele não pagou. Ele vendeu a alma para o diabo, só que ele não pagou. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Ele não pagou o negócio. E ela diz assim, ó, inclusive, ele contou sobre um sonho que ele teve porque a pomba gira. Foi lá na casa dele, no quarto dele, e ela conta tudo. E ela falou, inclusive, ele falou sobre isso num vídeo que ele fez. Aí eles colocaram o vídeo e ele falando. Ele falou, gente, eu tive um sonho terrível, um pesadelo terrível. Uma coisa muito ruim entrou no meu quarto. E ela confirma que não era um sonho, era realmente a manifestação desse espírito das trevas, desse demônio para quem ele tinha vendido a sua alma para poder ficar rico, e ele não havia pago mas você pagou? Aí o cara do podcast pergunta para ela, mas você cobrou? Ela falou, cobrei ele 2 vezes, agora eu não cobro mais. E o cara encerra o vídeo, entra o cara que fez o corte lá, ele diz assim, ó, chega um momento que o diabo não quer mais receber o pagamento. O pagamento é a alma. Então você me deve, agora sim. Agora você vai pagar com tudo que você tem, vai pagar com a sua alma. Então veja só, uma pessoa rica, milionária, está milionário, o cara está milionário. O cara está muito rico, entendeu? Mas a custa de quê? Então não é sobre o que você tem, é sobre quem você tem. É sobre quem. Veja, o cara tem muito dinheiro, mas quem ele tem também? Ele tem exatamente o lado oposto, ele está exatamente na mão de João 10:10, parte A do versículo, do ladrão, o inimigo das nossas almas, o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Eu te dou, mas eu vou tomar de você também. Eu vou tomar com juro e correção monetária. Você consegue entender sobre isso, irmãos? É muito sério. Então, ouça o que eu quero te dizer. Não é a realização, ela vem de um lugar de amor e relacionamento. A realização não vem de coisas. Irmão, presta atenção, deixa ela aqui. Presta atenção em mim. Porque isso aqui é muito sério. Olha só, a vida não é sobre o que você tem, mas sobre quem. Por isso Jesus disse, olha, venha, eu sou o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Então, se você quer desfrutar da vida abundante, você precisa vir a Jesus. Por quê? Porque nós estamos falando, a vida com Jesus é uma vida de relacionamento. Você precisa entender que a vida plena nós só vamos viver a partir do relacionamento e não das coisas. É exatamente isso que nós precisamos entender. Olha só, todo ser humano nasceu, foi projetado para relacionamentos. Todo ser humano foi projetado para se relacionar. Nós não fomos projetados para vivermos na solidão. Nós fomos projetados para amar e para sermos amados. E foi exatamente por isso que Jesus veio. Ele veio para que pudéssemos ter um relacionamento com o nosso Pai. Porque o ser humano, além de ter essa necessidade de relacionamento interpessoal, de amar e ser amado, ele também foi projetado e criado para amar e ser amado por Deus. E esse amor de Deus só pôde alcançar o homem através de Jesus. Não é através da religião, é através de Jesus. É isso que nós precisamos entender. O amor de Deus por nós não depende de nossos sentimentos, não depende do nosso desempenho.
Essa é uma verdade. Deus nos ama nos dias bons, Deus nos ama nos dias ruins. E seus braços estão sempre abertos para quando nós precisarmos e para quando nós nos aproximamos dele. O que Jesus diz? Jesus diz: quem vem a mim, jamais. Ele não está dizendo vai ter fome um dia, ou não vai ter fome por uma semana. E nós não estamos falando de alimento físico, obviamente. Ele está dizendo: aquele que vem a mim, quem vem a mim, jamais terá fome. Não existe possibilidade de você se achegar a Deus, de você se aproximar de Deus, de você desenvolver uma vida de relacionamento com Deus e amanhã você ter carências e necessidades que Ele não possa suprir. É isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos com o coração aberto, quando nós estamos com o nosso coração rasgado para vivermos esse relacionamento nessa intensidade, nós não teremos falta de nada. Então, ouça o que eu vou te dizer, o que acontece aqui? Acontece exatamente isso. Há uma grande diferença entre o que realmente precisamos e o que queremos. E às vezes é exatamente aí que nós nos perdemos, porque o que queremos muitas vezes se sobressai ao que nós precisamos. As pessoas dizem: mas eu quero, e às vezes o quero é mais importante do que o que nós precisamos. Então as pessoas, por quererem muitas vezes uma vida material mais confortável, elas abandonam aquilo que elas precisam. Elas trocam o temporal pelo atemporal. Elas trocam o momentâneo pelo eterno. E esse é o grande problema. Aí começa o grande problema de crentes dentro das igrejas com o coração frustrado. De cristãos dentro da igreja, cristãos até sinceros dentro da igreja, mas com o coração frustrado, porque eles não conseguem, eles olham e dizem: as coisas não estão dando certo. Eles olham e aí eles começam a esfriar na sua fé, a se distanciar de Deus, enquanto o convite de Deus é: chegai-vos a mim. Desde o início da criação, desde o livro de Gênesis, a Bíblia toda, é Deus convidando o homem a se aproximar, é Deus chamando o homem, dizendo: vem, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. É desde o livro de Gênesis, é Deus dizendo: olha, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A história, a Bíblia, é o relato de Deus se aproximando do homem para buscar um relacionamento. Imagina o Criador buscando o relacionamento com a sua criatura. Não é o menor em busca do maior, é o maior em busca do menor. Jesus disse: eu vim, o Filho do Homem, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Não é o perdido que busca a salvação, é o Salvador que busca o perdido. Não é coisa extraordinária isso? Ele diz: se você tem fome, mas aí ele diz: olha, se você tem fome, existe uma forma de você saciar essa fome, é você vir a mim. Então, a primeira maneira para você viver uma vida plena é vir a Jesus. Não, pastor, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus. Ok, mas você está nele. Ele vai dizer no Evangelho, aí no próprio Evangelho de João, no capítulo 15, ele vai dizer: olha, todo ramo que estando em mim der fruto, ele diz: olha, permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. O convite de Deus não é para fazer uma visita. Eu posso visitar a tua casa. Você pode receber visitas na tua casa. Você pode visitar a minha casa. Mas você sabe que você vai ter que ir embora. Eu sei que se eu for na tua casa, por mais agradável que seja o ambiente, por mais à vontade que eu fique na tua casa, eu vou ter que voltar para a minha. Eu vou ter que voltar para casa, eu tenho que sair de lá, porque lá não é minha casa. Então, quando nós falamos de vir a Jesus, nós não estamos falando o que muitas vezes nós entendemos. Domingo é dia de eu ir lá na igreja. Aí aqui eu me lembro que eu tenho que orar, aqui eu me lembro de falar com Deus, aqui eu me lembro de adorar, porque aqui eu me lembro que eu tenho um Deus. Mas durante a semana eu esqueço, durante a semana eu não me relaciono com Ele, durante a semana eu não falo com Ele, durante a semana eu não alinho meu coração à vontade dEle. Não, pastor, é que segunda-feira eu sou pedreiro. Não, você é crente, você continua sendo um cristão, um filho de Deus.
Não, pastor, dia de semana, segunda-feira, pastor, eu tenho que tirar minha roupa de crente, porque eu sou professor. Não, meu irmão, você continua sendo crente. Você não se desnuda da tua identidade. Você é quem a Bíblia diz que você é. Você não deixa essa identidade presa aqui na igreja no domingo à noite. E aí segunda-feira agora você é o professor, você é o engenheiro, você é o que você é agora, Fabão? Concursado lá da assessoria, eu sei como é que é o nome lá, né? Você não é, não, você continua sendo crente. Você continua sendo um cristão. Segunda-feira você não é a doutora. Agora eu não sou crente, agora eu sou doutora. Não, você continua sendo um cristão, uma cristã médica, doutora, pronto. É isso que nós precisamos entender. Então, vir a Jesus, para muitos, vir a Jesus é ter encontros esporádicos com Ele. Tem muitos cristãos que têm encontros esporádicos, quando eles lembram, e geralmente eles lembram que é quando eles têm que vir na igreja. Hoje eu vou na igreja. Só que ele já passou a semana inteira sem falar com Deus, sem lembrar quem Ele é, sem afirmar a sua identidade em Cristo, sem ser uma testemunha para as pessoas do Cristo que habita nele. Ele trata mal a mulher xinga o marido, ele é um péssimo profissional, está dando um mau exemplo como cristão. Mas aí, quando ele é dia de vir na igreja, aí ele põe aquela roupa, né? Ela põe aquela roupa, né? E diz, hoje é dia de maquiar, tem que colocar uma maquiagemzinha mais leve, né? Entendeu? Aí ele lembra, aí ele pensa que vir a Jesus é encontros esporádicos. Vir a Jesus, irmão. Sabe, quem tem imã de geladeira aqui? Quem tem imã de geladeira aqui? Quem tem imã de geladeira? Pouca gente tem imã de geladeira, né? Não se faz mais imã de geladeira. Vem fazer o curso Casados para Sempre, que você vai ter um imã de geladeira bem bonito. Próxima turma agora, ano que vem. Virada do ano, fevereiro, você já se inscreve e vem fazer o curso de Casados para Sempre, que está uma maravilha, curso extraordinário. E aí você vai ter um imã de geladeira bem bonito, tá? Mas só para quem faz. Então, olha só, é igual imã de geladeira. Esse relacionamento com Deus é assim, colou, grudou. Encostou, grudou, irmão. Não tem esse negócio, você não vai lá, tira o imã da geladeira segunda-feira e põe na sexta-feira, o dia que chega a visita, o imã da geladeira está lá, está grudado. Faz parte daquilo lá, está grudado na geladeira. Então, vir a Jesus é isso, não são encontros esporádicos, não é o culto que eu vou lá na igreja para encontrar com Deus. Peraí, mas Deus não está em todo lugar, Deus não habita em você, Ele não está com você. Aí é que está. Se Ele está com você e o teu testemunho não está bom, Ele está olhando, Ele está vendo bem de perto. Então, presta atenção, é isso que nós precisamos entender. A primeira coisa, se você quer ver uma vida plena, se você quer ver uma vida abundante, que não tem a ver com coisas, tem a ver com quem, então você precisa vir a Jesus. E vir a Jesus é colar nele, é grudar nele, é dizer, Jesus, não só porque a gente costuma dizer que o Senhor habita em mim e que aonde eu vou o Senhor vai, mas que realmente, aonde eu estiver, as pessoas vejam o Senhor na minha vida. É aí que você começa a viver a vida plena. É quando você vem a Jesus que você começa a viver a plenitude. Porque você testemunha quem Jesus é na tua vida. Porque as pessoas te olham e dizem, mas escuta, você está passando tanta luta, tanto problema. É porque a minha vida, a plenitude do que eu tenho em Cristo não está relacionada às circunstâncias que eu vivo. Mas muitas vezes as pessoas olham para a gente e dizem, não vale a pena ser crente. Não vale a pena ser crente. Porque aquele crente lá, quando começa a passar a luta, ele já xinga Deus, o pastor, a igreja, né? Já sai chutando o pau da barraca, não quer saber mais, né? Já é um péssimo testemunho. Não, o bom testemunho está exatamente aí, quando as pessoas olham e veem que mesmo em meio às dificuldades, como nós falamos semana passada, mesmo em meio aos ventos desfavoráveis, nós continuamos declarando que Jesus é o Senhor da nossa vida, que nós estamos nele, que nós somos nascidos de novo e nós temos características de uma pessoa nascida de novo. E nós temos características de uma pessoa nascida de novo. Então, a primeira maneira de você experimentar a vida plena, quer experimentar a plenitude, essa vida abundante que Jesus disse que Ele veio para dar, então venha a Ele. Cola em Jesus.
Cola em Jesus que é sucesso. Cola em Jesus. Diga, Senhor, não precisa dizer agora. Diga, Senhor, que a minha vida reflita quem o Senhor é. Que as pessoas não vejam o Nilson, elas vejam um testemunho de um cristão, de um homem temente a Deus, de um marido fiel à sua esposa, não porque tem que ser, porque o Cristo que habita nele, um bom profissional, uma pessoa respeitosa e respeitadora, uma pessoa que sabe se comportar. Você consegue entender? Então, vir a Jesus não é batizar-se. Vir a Jesus não é ser membro de uma igreja. É muito mais que isso. Isso é secundário. Vir a Jesus é tornar-se, permitir que Ele nos torne a sua imagem e a sua semelhança. Quem está comigo diz amém. Amém. Segunda maneira que você precisa, que você pode, para desfrutar, a segunda maneira que você precisa viver para desfrutar a vida plena, a vida abundante. Ainda no capítulo 6, versículo 28, versículo 29, diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. 28 e 29. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as boas obras de Deus? Jesus respondeu, a boa obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Preste atenção, se você quer viver uma vida plena, primeiro você precisa vir a Jesus. Segundo, você precisa acreditar nele. Ah, pastor, mas eu acredito em Jesus. Preste atenção. Depois de vir, é preciso crer. Que é o que nós estamos vendo no texto. Quando esses homens perguntaram a Jesus, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer para realizar as boas obras de Deus? E Jesus responde, a boa obra de Deus é esta, que vocês tenham fé, que vocês creiam, que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Jesus está dizendo que vocês acreditem em mim. E aqui é interessante que Jesus está dizendo o seguinte, a vida plena não depende do esforço humano. Olha só, não depende do esforço humano em tentar conquistar méritos diante de Deus. Não é pelo nosso esforço, é pela nossa fé, pela nossa confiança. Fé não é abstrata, fé não é sentimento. Ai, pastor, eu não sinto que tenho fé. Fé não é sentimento, irmão. Isso não é sentimento. Nós precisamos entender isso. A fé é uma decisão. A fé é uma escolha. Você escolhe acreditar, você escolhe ter fé, você escolhe caminhar naquilo que você lê. Você tem que sair daqui hoje. Fé é o seguinte, você tem que sair daqui hoje dizendo, bom, para eu viver uma vida plena, eu preciso vir a Jesus. Eu preciso tomar uma decisão de estar ligado na videira, de permanecer nele, mesmo que as circunstâncias, as situações, de permanecer nele, mesmo que o melhor convite do mundo, caia na minha frente, se o melhor convite do mundo cair na minha frente, e isso me fizer romper esse relacionamento que eu tenho com ele, não vale a pena, não vale a pena. Então você tem que sair daqui decidido, ter fé é sair daqui dizendo, eu tenho que confiar, eu tenho que estar nele. Se eu já vim a Jesus, eu tenho que permanecer nele. Eu não posso fazer de Jesus um visitante, eu não posso visitar Jesus, ele precisa habitar verdadeiramente em mim. E ele habita verdadeiramente em mim através da sua palavra. Então presta atenção, a fé é o firme fundamento, a fé é o fundamento sobre o qual tudo se sustenta. É a fé que te mantém de pé. Não é o pastor, não é a igreja, não é a amizade que você construiu na igreja. Porque isso são pessoas, e pessoas falham, pessoas erram. A pessoa que você mais admira hoje, amanhã ela pode te decepcionar num nível profundo. Mas sabe de uma coisa? Se a tua fé está em Jesus, fundamentada em Jesus, nele você nunca vai se decepcionar. Nele você nunca vai se decepcionar, porque ele não te decepciona. Ele não tem na história do mundo alguém que tenha se decepcionado com ele. E não vai ser com você. Olha para quem está do seu lado e fala, não vai ser com você. Preste atenção, meu irmão.
Então, sem a fé, não há como experimentar a abundância que Cristo oferece. Acreditar, presta atenção, acreditar em Jesus é mais do que aceitar, verdades intelectuais. Acreditar em Jesus é mais do que ouvir o que eu estou falando, é mais do que ouvir a pregação. Acreditar em Jesus é descansar na sua palavra. Acreditar em Jesus é descansar na sua palavra, é reconhecer verdadeiramente que Ele é o pão vivo que desceu do céu para sustentar a nossa vida. Quando o mundo cai ao meu redor, canta o Juliano Som, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Ele está dizendo, eu não caio, o mundo está desabando, mas eu estou seguro nos braços do Eterno. Então essa fé produz segurança, eu não temo. Davi dizia, não temerei os milhares que me cercam. O Salmo 13, ele diz, Senhor, como tem crescido o número dos que me perseguem. Ele diz, mesmo assim, em paz me deito e logo pego no sono. Sabe por quê? É isso que a fé produz. A fé não produz medo. O verdadeiro amor, diz o apóstolo João, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se vocês me amarem, diz o Senhor. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. É isso que nós precisamos. A fé, o amor, a fé produz segurança. A fé direciona as nossas escolhas. A fé transforma a maneira como enfrentamos a realidade. Porque a fé é o firme fundamento. A tua vida precisa estar fundamentada, os teus pés precisam estar firmados na fé. Não é no ambiente, não é nas pessoas, não é na igreja, na denominação, na instituição. Eu acho muito, como eu amo aquela igreja. Se você ama essa igreja, ou qualquer igreja, mais do que você ama a Deus, te prepara, você não vai resistir. É isso, sabe, às vezes nós temos uma paixão pela noiva, nós precisamos nos apaixonar pelo noivo, aquele que entregou a vida, aquele que se sacrificou. Não fica preocupado com assim, nossa, pastor, abalou a minha fé. O quê? Nossa, o pastor fulano de tal, você não viu o escândalo? Ser humano, pessoas, a tua fé não tem que estar aí, tem que estar em Cristo Jesus, tem que estar nele, é isso que você precisa entender. Então é pela fé que a vida plena deixa de ser uma teoria distante e se torna uma experiência diária. Você quer viver uma vida plena, meu irmão? Então venha para Jesus. Segundo, acredite nele, desenvolva a tua fé na palavra. Ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Você não vai se sustentar de outra forma, você não vai ter uma fé crescente de outra forma. Pastor, mas eu não entendo, eu leio, não entendo. Alguém já disse que a Bíblia é o único livro que você pode ler e conversar com o autor. Não é maravilhoso isso? Espírito Santo, antes de eu abrir a tua palavra, eu quero que meu coração esteja sensível à tua voz. Eu quero que teu Espírito Santo me diga, me mostre, me ensine, me direcione. Ore, fale com o autor, e eu tenho certeza que as confusões da tua mente começarão a ser dissipadas e a verdade da palavra de Deus será cada vez mais clareada ou iluminada no teu coração e na tua mente. Quem está comigo diz amém. Olha só, preste atenção, acredite nele. É a segunda maneira que você precisa desenvolver para ter uma vida plena. Olha só, meus irmãos, muitas pessoas buscam a vida plena no contentamento e na realização por meio do que fazem. Por isso Jesus diz, a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Porque tem muita gente, ao invés de se realizar, ao invés de se contentar e buscar a realização em Cristo,
Ele está buscando nas coisas, ele está buscando nas suas realizações, na sua vida financeira, na sua vida relacional, sua vida física, profissional. Você já passou por um momento assim, ó, você queria tanto uma coisa, quando você chegou lá, você não ficou realizado, você desejou outra coisa, em alguma área da tua vida. Sabe por quê? Porque esse negócio é um buraco sem fundo. Quando nós buscamos realização em coisas, nós nunca estamos satisfeitos. Você sonha em ter um emprego para ganhar 3, 4, 5, 10 salários. Aí você diz, pastor, mas ganhar 10 salários é bom, né? Só que vai te exigir algo. Não vai te exigir, você ganhar 10 salários, não vai te exigir o que é exigido de quem ganha 1. Aí você vai chegar lá e vai dizer, puxa, mas olha... Conhece alguém que fez alguma faculdade e depois se arrependeu de ter feito aquela? Conhece ou não? Você é um deles? Por quê? Porque ele pôs toda a realização naquilo. Quando ele chegou lá, ele falou, mas não era o que eu queria. Porque o ser humano é assim. Agora, quando você põe toda a tua realização em Cristo, em Deus, eu quero te dizer que todas as outras coisas na tua vida vão ser acrescentadas. E essa palavra não é minha, não é minha. Foi o próprio Jesus que falou. Você consegue entender, meu irmão? Então, olha só, essas realizações pessoais, financeiras, profissionais, nos trazem apenas breves momentos de gratificação. E geralmente, quando conquistamos algo, sempre há outro objetivo a ser alcançado. Sempre há outro objetivo alcançado. A empresa diz, nós temos essa meta. Aí depois dobra a meta. Porque ela também não está satisfeita. Ela olha e diz assim, hoje é dia 15, já alcançamos uma meta. Ela não vai dizer para os funcionários, fica de boa. Ela vai dizer, agora vamos. É o trem insaciável. Agora, quando você está em Cristo, você não tem fome de nada. Porque você vive a plenitude. Amém? Terceiro, versículo 45. Capítulo 6, nós estamos aí no capítulo 6, versículo 45. Em verdade lhes digo. Meu óculos já não está bom, irmãos. Para isso. Lá. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouve e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é maravilhoso. Quem quer viver a vida plena aí, diz amém. Veja, não estamos falando aqui, receba. Não. Quer ver a vida plena? Venha a Jesus, cola nele. Permanece nele. Quer viver a vida plena? Quer viver a vida plena? Acredite nele. Acredite nele. Todas as tuas realizações, a maior realização, o maior desejo do teu coração seja crescer em fé. Seja crescer em fé. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, e todas essas coisas, necessidades básicas que ele está falando ali, principalmente, serão acrescentadas. Você vai estar satisfeito nele. Você quer ter uma vida plena? Aprenda com ele. Aprenda com ele, que é o que o texto está dizendo. Então presta atenção, viver uma vida plena, viver uma vida abundante é uma decisão diária. Quando nós olhamos para a oração que ele ensinou aos seus discípulos, ele diz, Pai nosso que estás nos céus, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Sabe o que significa? Na escola da vida plena, na escola espiritual, ela não é municipal nem estadual, é a escola espiritual da vida plena, nós somos aprendizes para toda a vida. Preste atenção, nessa escola que você se matriculou, chamada vida cristã, o aprendizado não cessa. Nessa escola nós somos aprendizes para a vida toda. Nós precisamos acordar todos os dias, com a mentalidade, hoje é dia de escola. Hoje é dia de escola. É isso. O grande problema é que muitos, Alessandro, eles chegaram na igreja, chegaram com uma fome, com uma sede, chegaram com desejo de aprender mais de Deus, de conhecer mais a Deus, e ali daqui a poucos meses,
poucos anos, alguns duram alguns anos, ele já começa a deixar a Bíblia de lado, porque o pastor abre a Bíblia lá na igreja e lê. Ele acha que já não é mais interessante, que ele já ouviu tudo. Tem dia que eu digo, meu Deus, como que tem tanta pregação num negócio desse aqui? Como que tem tanta mensagem? Como que tem tanta mensagem? Mas tem muita gente que acha que ele já chegou no limite. Até quando você vai falar com ele, ele diz, mas tanto tempo que eu tenho de crente já. Ele acha que na escola da vida plena, você cumpre uma carga horária, você se forma. Escuta, na escola da vida plena, a formação vai ser o dia que Jesus te chamar. Que aqui nessa vida você não vai precisar aprender mais nada, mais nada. Então o crente que acorda de manhã, que acha que não precisa se relacionar com Deus, que ele não tem nada para falar com Deus e que Deus não tem nada para falar com ele, já rodou. É assim que fala aqui, rodou na escola? Rodou, como é que fala? Quando reprovou, cabulou, tem lugar que é cabulou, né? Tem cabulou também? Cabulou. Por isso que tem crente que reprova na escola da vida plena. Porque ele não quer aprender mais. Ele acha que ele já leu bastante, já orou demais, não tem mais nem o que orar, ele não tem mais o que falar com Deus. Não tem mais o que falar com Deus, já pensou? Quem é casado aí? A mulher chegar para o marido e falar, por que você não conversa mais comigo? Não tem mais o que conversar contigo. Mas como assim? Todo dia tenho que conversar. Todo dia tenho que conversar. Se não tem mais o que conversar, marido e mulher não tem mais o que conversar, é porque o relacionamento já acabou. E eles não sabem. Vem para o Casados para Sempre. Vem para o Casados para Sempre o ano que vem. Não, Cláudia? Vem para o Casados para Sempre o ano que vem. Você aprender mais sobre casamento. Aí você está aí, eu não preciso, meu casamento está bom. Que continue bom. Mas nós vamos te dar algumas ferramentas que você vai dizer, tá, por isso, agora entendi. Está falando. Hoje ele está. Quarta agora tem culto de casais. Já sei tudo de vida de casal, não preciso no culto de casais. Então vem ensinar, porque eu também não sei. Eu tenho 23 anos e ainda não sei tudo sobre casamento. Tem hora que eu penso que eu conheço a minha mulher, quando eu acordo no outro dia eu falo, meu Deus do céu. Essa é nova agora. Essa é nova. Sempre tem, o casamento é igual Kinder Ovo. Quem lembra do Kinder Ovo? Todo dia tem uma surpresa. Todo dia tem uma surpresa. Você olha, o marido olha para a mulher olha para o marido e fala, de onde você tirou essa? 30 anos junto, ainda tem surpresa. Ué, como assim? E às vezes, quando a surpresa é boa, beleza, dura quando a surpresa não é boa, né? Então, se você já sabe, eu não preciso de casais, porque eu já sei tudo, então vem nos ensinar, nós queremos aprender com você. Já se formou mesmo? Não? Já se formou mesmo? Então vem aqui ensinar para nós, Você consegue entender? Na escola da vida plena não tem formatura. Não tem. Na escola da vida plena você precisa aprender todo dia. Fala para quem está do seu lado, todo dia. Então se você acorda de manhã e você não se relaciona com Deus, sinto te dizer que você está perdido. Você não está nele, você não está desfrutando da vida plena. Você não está desfrutando da plenitude de tudo que Ele tem para te dar. De tudo que Ele tem para te dar. Imagina, Ele é dono da prata e do ouro. Ele que criou todas as coisas. O firmamento declara a grandeza do Senhor. O céu declara a grandeza de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. E você acha que não tem nada para aprender com Deus. Então se você não se relaciona mais com Deus, é porque você acha que você já passou de ano. Já passei de ano, pastor. Na escola da vida plena já me formei. Não, deixa eu te dizer, nós somos aprendizes. O que Jesus está dizendo no versículo 45, e todos serão ensinados por Deus. Ele é uma fonte inesgotável. Se Ele é uma fonte inesgotável, como é que você acha que a gente já aprendeu tudo sobre Ele? Tudo de vida, de relacionamento. Como me relacionar com as pessoas, como conviver com... Como? A vida está cheia de perguntas. Os crentes estão tudo confuso, perdido. Por quê? Porque acho que já não precisa sentar mais para aprender.
Então precisamos acordar todos os dias com a mentalidade: hoje é dia de escola. Hoje é dia de eu sentar com o professor e de eu aprender um pouco com ele. Hoje é dia de eu sentar com o professor e aprender mais um pouco com ele. Sabe, nós podemos estar carentes de vida plena exatamente porque paramos de aprender. E quem para de aprender, para de crescer. Quem para de aprender, para de crescer. E nós precisamos continuar crescendo. Nós precisamos continuar mantendo uma postura de humildade. Nós precisamos continuar sendo ensináveis. Sendo ensináveis. O que o Senhor tem para me ensinar? O que o Senhor tem para me ensinar? Enquanto nós ouvimos o pastor Mário de Oliveira, 60 anos de ministério. 60 anos. Tem mais tempo de ministério do que vida minha. Olhando as fotos dele com 21 anos, com a Bíblia embaixo do braço, com um caixote no meio da rua, pregando para multidões. Você já imaginou isso? Como é que você não vai sentar, ouvir e aprender? Será que eu posso olhar e dizer: não tenho nada para aprender mais? Se você quer ter vida plena, você precisa estar matriculado na escola da vida plena. Você precisa sentar todos os dias com o professor para aprender mais dele e sobre ele. Jesus não é apenas salvador, batizador. Jesus não é apenas o homem que faz milagre, que cura. Ele também é mestre. Ele também é mestre. Se você olhar para os evangelhos, ensinar era prioridade para Jesus. Ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava no barco, ensinava as multidões, ensinava no seu pequeno grupo. E quando ele vai embora, quando ele volta para o céu, ele deixa a grande comissão diz: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar tudo que vos tenho ensinado, tudo que vos tenho dito. Então, aprenda com ele, assente-se aos pés do seu mestre, porque discípulo é isso. O discípulo é aquele que se assenta para ouvir. Opa, sai, espírito ruim. Ei, o inimigo tenta laços e embaraços para me derrubar, mas não vai. Para você que está ouvindo, é porque eu quase caí aqui, tá? Você que vai ouvir no YouTube aí, tá? Pensa, o que esse pastor está falando? É que eu quase caí aqui de cima do altar. Então, nem sei o que eu ia fazer aqui. Discípulo é aquele que se assenta aos pés do mestre para ouvir, para aprender. Seja um discípulo de Jesus. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Mas se você não tem ouvidos para ouvir, nunca vai aprender. Tem gente que sabe a escalação do time completo, mas não sabe onde está Judas na Bíblia. Abacuque. Tem gente que sabe o ganhador de todos os Big Brother, dos 20 e tantos Big Brother do Brasil. Mas ele não sabe onde está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você consegue entender isso? Você está sendo ensinado. Ou você está matriculado na escola da vida plena, ou você está matriculado na escola da vida miserável, onde tudo que você aprende é só derrota, é só sobre a vida dos outros, nunca é sobre você e sobre Deus. Silêncio na igreja. Último. João capítulo 6, versículo 27. Olha o que diz o texto. 6, 27. Trabalhem não pela comida que estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Trabalhem pelo quê? Pela vida eterna. Paulo vai dizer: desenvolvei a vossa salvação. Trabalhem pela vida eterna. Sabe o que significa? Viva para Deus. Viva para Ele. Viva para Jesus. A vida plena vem quando entendemos que a vida não é sobre nós. Muitas pessoas dentro das igrejas vivendo para si mesmo, para suas satisfações pessoais, para suas realizações pessoais,
elas querem ter esse relacionamento com Deus, elas querem ter um lugar de fé para frequentar, se Deus estiver dando a elas o que elas querem, ou o que supostamente elas precisam. Elas dizem: Deus, eu preciso. Deus, eu preciso. As orações dela é: Deus, me dá. Salomão vai dizer que a sanguessuga tem 2 filhas, Dadá. E tem crente que é assim: me dá, Senhor, me dá, me dá. Ele é o crente Dadá: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Para não chamá-lo de sanguessuga, aquele que está só querendo tirar de Deus. Entenda isso, irmão. Mas ele não quer devotar a sua vida a Deus, ao serviço do reino de Deus. Deus, a minha vida está à tua disposição. Deus, eu quero viver para o Senhor. Deus, eu quero viver para o Senhor. Eu quero entender que a vida não é sobre mim, sobre minhas realizações pessoais, sobre o Senhor responder minhas orações, mas é sobre eu ser a resposta da tua oração. Jesus disse: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, ore para que o dono da seara envie mais trabalhadores para a sua seara. Nós queremos que Deus responda às nossas orações, mas nós não queremos ser a resposta às orações de Deus. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E a gente não vai pregar o Evangelho nem do outro lado, nem para o vizinho que mora do nosso lado. Aí depois a gente lembra de Jesus e diz: Deus, eu estou desempregado, abre a porta. Senhor, eu estou doente, cura essa dor de barriga que eu estou. É o crente que só sabe pedir. É o crente que só quer ter a resposta às suas orações, mas não quer ser a resposta para a oração de Deus. Então nós precisamos entender que a vida plena não é sobre nós, não é sobre nós, não é sobre o nosso reino, não é sobre nossas buscas egoístas, não é sobre nossas realizações, é sobre Deus, é sobre ser uma resposta para Ele, é sobre vivermos para Ele. Sabe, quando você vive para Deus, você entende que não existe, você não trabalha para Deus. Mas aqui está dizendo que tem que trabalhar para a vida eterna, irmão. Preste atenção, você já ouviu alguém dizer assim, que quando as pessoas encontram o prazer no seu trabalho, o trabalho deixa de ser um trabalho? Aquele cara que acorda de manhã e fala: é segunda-feira, uhul, maravilha. Por quê? Porque ele ama o que ele faz. Tem gente que acorda: que saco, segunda-feira, recém. Ele está ali só para ganhar dinheiro. Ele não tem prazer no que ele faz, ele está pensando só no final do mês, ou no começo do mês. Ele não tem prazer. Não espere que esse cara vai ser um bom profissional. Não espere que o patrão dele vá um dia reconhecer o que ele faz, chamar ele lá no RH e dizer: tenho visto o teu empenho, vou te dar uma promoção, vou te dar um aumento de salário. Não, porque ele vê como que você chega, ele vê a tua cara segunda-feira, tua cara te denuncia. Por quê? Porque ele diz assim: eu estudei, me formei, vou trabalhar nisso aqui para ganhar dinheiro. Tem gente que diz: me formei naquilo que eu amo fazer isso. Então ele acorda segunda-feira, se o patrão reconhece ou não, ele está lá com prazer, com alegria. E o salário lá no começo do mês é só a recompensa de tudo que ele deu, de tudo que ele investiu. Você consegue entender isso? Então é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. A vida plena também vem de viver por uma causa maior do que você. Se você acha que a tua causa é a principal, você não está vivendo uma vida plena. Você não está vivendo uma vida plena. Pastor, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Louco, essa noite pediram a tua alma. E tudo que você tem, tudo que você construiu, tudo que você ganhou, para quem vai ficar? Pastor, vai ficar para minha mulher, para meus filhos. Tá, mas e você? E você, desfrutou como? Desfrutou de que jeito? A vida plena, em última análise, a vida plena só vem de Jesus. Esquece, não tem em outro lugar, outra fonte de vida plena. Vamos voltar lá, Gustavo, no primeiro? Quais são as maneiras, então, para se viver a vida plena, a vida abundante, de João 10:10? Primeiro, venha a Jesus, cola nele, permanece nele. Não faz de Jesus um visitante. Não lembra de Jesus quando os problemas chegarem. Se relacione com Ele. Ele quer ser teu amigo. Teu amigo. Ele diz: já não vos chamo de servos, vos chamo amigos.
Segunda maneira, acredite nele. A fé é a base para a tua vida. Então, a tua maior realização tem que ser confiar em Cristo. Se você confiar em Deus, se você confiar em Jesus, venha o que vier, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Sim ou não? Terceiro, quer desfrutar a vida plena? Aprenda com Ele. Aprenda. Acorde toda manhã e diga, estou indo para a escola. Não se matricule na escola da vida plena. Sente-se aos pés do seu mestre. Por último, quer viver uma vida plena? Viva para Jesus. Viva para Jesus. Viva para Jesus. Viva para Ele. A causa dele é maior do que a sua. A causa dele é maior do que a nossa causa. Então, nós temos que trabalhar o que ele está dizendo, não pelo pão que perece. Não que ele não está dizendo que não é para trabalhar, mas ele está dizendo que às vezes a nossa maior motivação única, ou a nossa maior motivação, nós estamos tão empenhados em algo que a gente nem sabe quanto tempo vai durar. Nem sabe. E mais uma vez, eu não estou aqui ensinando e nem pregando para você abandonar tudo. O que eu estou te dizendo é que o teu maior investimento tem que ser viver uma vida para Jesus. Viver uma vida para Ele e não para você mesmo. Fique de pé no seu lugar.